Oi, gente, boa noite, bom dia e boa tarde. Como vocês estão? Como vocês estão, gente? Eu tô muito feliz que eu tô voltando pras lives. Sexta-feira a gente já fez uma. Oi, gente. Como é que vocês estão? Bom dia ou boa tarde para quem já almoçou. Vamos falar de propósito hoje? Tô muito empolgada para trazer esse assunto. Bom dia, bom dia. Acho que um dos assuntos que eu mais amo falar é esse. Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, Charles! Bom dia, Regilene! Bom dia, Poli! Bom dia, gente! Um dos assuntos que eu mais amo falar na vida e que é a minha especialidade é propósito. Eu conecto muito as pessoas com o propósito delas, então assim, eu vou amar estar fazendo essas 2 semanas de live só sobre isso. Como vocês estão, hein? Eu tava morrendo de saudade de estar aqui. Eu finalizei o Expande Abundância com a galera na terça-feira, de noite, na terça-feira passada. E aí, na quarta-feira eu descansei, porque foram muitas horas de conteúdo, né? São mais de 20 horas de conteúdo. E a gente ainda tem os bônus, né? Que completa as 30 horas. E aí, na quinta-feira era feriado e meu aniversário, então eu não fiz live. E eu comemorei meu aniversário quinta, sábado e domingo. Então, só fiz live com vocês na sexta, mas fiz um horário diferente. Então, eu sei que vocês que já estão acostumados de me acompanhar ao meio-dia não participaram. Mas foi bem legal também. Mas agora eu tô voltando, de fato, tá? Agora, todos os dias ao meio-dia, de segunda a sexta, a gente tá aqui. Eu tô bem feliz de estar retornando e com um tema que é tão especial pra mim. Quem tava acompanhando as minhas lives todo esse tempo, lembra que eu falei, né? Eu vou falar sobre dinheiro naqueles 2 meses, que foi abril e maio, porque a gente tava conectando com o evento que é o Expande Abundância, que é o evento voltado pro dinheiro, que foi incrível. Acho que 100% das pessoas, ou se não 100%, tipo 80%, 90% das pessoas tiveram retorno do valor que elas investiram, dos R$989, até a sexta aula, até a 7ª aula do curso, elas já estavam tendo esse retorno investido. Então eu fiquei muito feliz, porque eu falei que é isso que acontece. E agora a gente está trazendo um tema novo, que eu amo, que é a minha especialidade. Desde que eu comecei como terapeuta, sempre tive essa facilidade de conectar as pessoas com um trabalho que elas amem, com algo que elas queiram fazer muito como profissão e que renda dinheiro financeiramente para elas, né? Porque, óbvio, o trabalho tem que gerar dinheiro, né? Afinal de contas, a gente precisa de dinheiro para viver na sociedade. E esse tema é muito importante para mim. Eu acho que desde as primeiras pacientes que eu tive há 8 anos atrás, elas já vinham com essa coisa, daí eu quero fazer algo que eu amo, eu quero fazer algo que eu gosto, acabei de ser demitida do meu trabalho, eu tava querendo mesmo ser demitida porque eu sinto que eu preciso me conectar com algo onde eu vá servir as pessoas, onde faça sentido pra mim, que eu acorde todos os dias e vá dormir todos os dias satisfeita com o que eu faço, com o que eu amando o que eu amo fazer e amando o que eu estiver fazendo. Então eu sempre tive essa facilidade. Eu lembro que teve uma pessoa que me procurou numa época, sei que ano foi aquilo, tem um relato dela, inclusive, que ela me mandou há uns 2 anos atrás, ou 1 ano atrás. Ela trabalhava numa agência de marketing, mas não conectava muito com ela, era amiga, eu acho que de uma outra paciente minha, ou de uma aluna minha de yoga, eu não me lembro como é que ela chegou pra mim, mas ela tinha essa insatisfação, que ela tava trabalhando com uma coisa que ela não gostava. E aí ela tinha saído dessa empresa. E em uma sessão,
ela relata isso, acho que lá no meu Instagram pessoal tem isso, tem esse relato dela. Em uma sessão que ela fez comigo, na mesma semana, ela conseguiu 2 propostas de 2 empresas que eram incríveis lá na nossa cidade, na cidade que eu morava, e que era exatamente porque ela queria fazer. E aí ela pegou a melhor proposta para ela, dessas 2 que surgiram depois da sessão, e ficou um tempo trabalhando com isso até que ela decidiu virar terapeuta. E aí ela fala, né, nesse relato, que o que ela sente de ter podido se conectar com esse propósito hoje de ser terapeuta e de naquela época ter conseguido um emprego que fazia sentido para ela foi por causa da sessão. Então eu sinto meio que é como se eu tivesse nascido com isso, sabe? Com esse dom de conectar as pessoas com o que elas amam fazer. E acho que por isso que eu vivi esse processo, porque quando eu era fisioterapeuta, por mais que eu ganhasse dinheiro, por mais que eu tivesse uma profissão consolidada e mais que isso eu ainda trabalhava nas melhores academias da minha cidade, eu era muito bem remunerada. Inclusive, eu ganhava mais do que os outros professores lá por ser fisioterapeuta. Então, acho que por toda essa bagagem de eu ter passado por isso, eu trabalhava com uma coisa que eu não gostava. Só que naquela época eu era muito apegada com o status, sabe? Tipo, o status de trabalhar naquelas academias, de nunca nem ter precisado enviar um currículo para trabalhar nelas e sim ter sido chamada pelos donos dessas academias para trabalhar lá. Então, tinha todo um lugar ali que eu não queria sair, mas ainda assim dentro de mim eu sentia que eu estava fazendo algo que não fazia sentido para mim. Sabe, que eu tava fazendo algo que não brilhava meu olho, eu não ia todos os dias trabalhar amando aquilo. Claro que eu gostava muito de dar aula de Pilates, gostava mais das minhas pacientes, que criava-se esse vínculo. Só que é interessante porque desde quando eu comecei a dar aula de Pilates, as pessoas iam para as minhas aulas, criavam um vínculo comigo rápido, porque eu sou de Gêmeos, meu Mercúrio tá em Gêmeos, tá tudo na casa da comunicação, eu tenho essa facilidade e eu passo muita confiança para as pessoas, então as pessoas se abrem comigo com facilidade, isso desde que eu sou adolescente. Então eu acho que, ou talvez de quando eu era criança também, agora eu tô me lembrando de uns momentos assim, com uns amigos. Mas eu acho que isso dava a liberdade delas falarem sobre a vida delas. Então, assim, eu lembro delas me contarem coisas que elas não contavam pra ninguém. Só que eu ali não tava como terapeuta. Eu nem pensava em ser terapeuta ainda. Isso estava muito longe, né, de ser da minha visão, assim. Mas eu estava ali ouvindo elas e contribuindo de alguma forma, né, e dando direcionamentos. Até que passou 2 anos e eu falei, cara, o que eu tô esperando? Aí eu já trabalhava como terapeuta, mas eu trabalhava muito pouco, porque lá na minha cidade esse tipo de terapia, né, que trabalha a visão espiritual, energética, regredir memórias, regredir vidas passadas, não era muito bem visto lá no interior do Rio Grande do Sul, né? Tipo, acho que vocês devem imaginar o que eu tô falando. Então eu não tinha coragem de fazer esse movimento, por quê? Eu trabalhava nas melhores academias, eu me dava com os donos dessas academias, me dava muito bem, por sinal. Eu acho que eu gostava muito do movimento das academias porque eu conhecia muitas pessoas diferentes, né? Tinha muitas pessoas que vinham para minhas aulas de yoga, para as minhas aulas de meditação. Uma das academias me abriu a possibilidade, então todo sábado eu dava aula de meditação para a galera da academia. Isso era muito legal porque naquela época não tinha muito, o que eu falei, não tinha muito essa abertura para o espiritual ainda, lá no interior, mas eu já conseguia estar fazendo isso em pouca escala, mas ainda assim era significativo, né? Tanto que tem pacientes minhas hoje que começaram processos comigo em 2022, 2023, que vieram dessas aulas de meditação das academias, que vieram dessas aulas de yoga. Então tudo foi um processo construído, mas naquela época eu já queria, eu já ia para as aulas de Pilates assim, eu acho que eu tô aqui muito mais pelas minhas pacientes do que eu tô aqui por gostar de estar fazendo isso. E como eu tinha muita facilidade, na época que eu era físio, eu era especializada em hérnia de disco. Então eu tinha muita bagagem, eu trabalhava com casos às vezes muito difíceis mesmo de solucionar e eu conseguia trazer todo um conforto, toda uma segurança, para aquelas pacientes. Isso também era uma coisa que pesava para mim de seguir meu propósito. Porque ao mesmo tempo que a minha emoção, meu coração, a minha paixão tava quando eu atendia as pacientes com a terapia, eu também estava muito apegada de ver aquelas minhas outras pacientes ali evoluindo, delas estarem bem. Gostava já, tanto que assim, é o que eu falei, tem pacientes minhas que estão comigo até hoje, que eram pacientes de Pilates, que hoje fazem meus cursos,
Acho que eu já falei muitas vezes da Vivi aqui pra vocês, trouxe relato da Vivi. A Vivi é uma. Eu conheci ela em 2017, muito antes, no início do ano de 2017, em janeiro, eu acho. Muito antes de eu pensar em ser terapeuta. Eu não tava nem terminando a formação de yoga ainda. Tava, tipo, começando tudo isso que hoje eu vivo, sabe? Acho que foi início de 2017 ou 2016, mas foi por aí. E a Vivi hoje é minha aluna, passou por todos os processos, ela faz meus cursos e tudo mais. A irmã dela agora também tá nesse processo. Mas tudo isso, eu sinto, eu vejo que eu precisei em algum lugar ter coragem de seguir o meu caminho. E botar essa verdade, que era da minha alma, de seguir um propósito, acima de qualquer outra coisa. Então, acima desse apego que eu tinha com essas pacientes, acima do status que eu tinha na minha cidade por trabalhar nesses lugares, né, do reconhecimento que eu recebia, acima do dinheiro, porque eu ganhava muito bem. Então, nesse processo de transição entre o que eu trabalhava, o quanto eu ganhava e seguir o meu propósito, foi abrir mão um pouco. Então, eu tive que deixar algumas aulas, tive que sair de algumas academias. Por quê? Porque eu precisei entender assim, ó, é mais que um entendimento, né? Eu precisei seguir essa intuição. Em algum lugar eu precisei falar assim pra mim, bom, o que que eu quero? Eu quero viver de status, de dinheiro, ou eu quero viver de propósito, de qualidade de vida e feliz? E aí foi que eu comecei a me empoderar para fazer esse movimento de viver do que eu amo, né? Então todo o processo, eu acho que eu vivi, também me ajudou a ajudar essas pessoas a se conectar com o que elas realmente amam fazer no mundo, com o que elas vieram fazer no mundo. Hoje eu falo, né? Podem falar qualquer coisa de mim. Eu falei isso pra uma amiga ontem. A gente tava conversando, né? E aí eu falei assim, amiga, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa de mim. A única coisa que ninguém pode falar de mim é que eu sou ruim no que eu faço. Porque eu sou excelente no que eu faço. Eu me dedico 100% e eu tenho uma energia que promove essa abertura nas pessoas, para que elas possam fazer uma transformação leve, tranquila. Muitas vezes não vai ser 100% leve e tranquila, porque é o jeito que a pessoa tá aprendendo a passar por esse processo, né? Tem gente que carrega muito peso, né? Peso emocional, que eu digo. Tem gente que carrega muita sobrecarga, tem gente que, sabe? E aí a pessoa, a vida dela já é todo esse caos, mas a gente consegue ainda trazer leveza para isso. Quando a pessoa está disposta a viver esse processo de se conectar com quem ela é, se conectar com o que ela veio fazer no mundo e realmente viver o processo. Então, uma coisa que eu sinto muito assim, que eu consigo contribuir com as pessoas nesse caminho. E é sempre a minha ideia, né? Então, quando a gente tava falando de dinheiro, há 2 meses atrás, eu falei pra vocês, gente, tá, tudo bem, esse curso que eu vendo, ele é transformador, ele é sobre dinheiro, mas esperem quando vocês começarem a me ouvir falar do que eu amo de fato, né? Que é conectar as pessoas com a espiritualidade delas, que é conectar as pessoas com o propósito de vida delas. Gente, não tem nada no mundo que valha, nenhum dinheiro no mundo que valha você viver todo dia o seu propósito. Não tem. Porque você acorda feliz, você acorda alegre de estar vivendo a vida que você sempre sonhou. E na verdade não é a vida que você sempre sonhou, é a vida que você veio para viver. Que dentro de você e a sua criança lá sempre souberam, tu sempre soube. A tua criança sempre soube o que ela queria fazer no mundo. Ela veio sabendo, mas com muitas informações ao teu redor, essa criança foi esquecendo. Foram te podando, foram te limitando, ou foram te mandando ir para outro caminho, foram te falando que o teu caminho era errado e tu esqueceu o teu propósito. Tu simplesmente esqueceu o que tu veio fazer no mundo, mas não é que tu não saiba. Dentro de ti, na verdade, tu sabe, todo mundo sabe o que veio fazer. Todo mundo tem algo único, uma essência única que veio servir ao mundo. Sabe? Uma forma de servir ao mundo que só você pode fazer do jeito que você faz. Então, se abrir para esse processo, querer essa transformação, querer estar nesse lugar de mudança, é um passo importante na vida das pessoas. Só que hoje em dia é isso, são várias informações. É a mídia te dizendo que tu precisa consumir, e esse consumo excessivo abafa a tua voz interior. E aí se tu não ouve a tua voz interior, tu não ouve quem tu é. Se tu não ouve quem tu é, tu não te conecta com o que tu veio fazer no mundo. Então, é muita informação distorcida que acaba levando as pessoas para um outro caminho, um caminho diferente, que não é o caminho de si e do seu propósito, de botar o seu propósito no mundo, né? Mas pra mim, na minha visão, não tem nada
no mundo que valha você se perder disso. Porque isso traz... Esses dias eu tava... Até acho que eu contei na live de sexta. No dia do meu aniversário, eu fiz uma trilha com as gurias, com os meus cachorros também. E aí, quando eu tava voltando, as gurias foram tomar café da manhã e eu não senti de tomar café da manhã. Eu falei, eu vou pra casa. Eu também ia ver outras pessoas, eu tinha várias programações pra fazer no dia do meu aniversário. Tinha a trilha que a gente tinha começado cedinho. Acho que 5 horas, 5h30 da manhã eu tava saindo de casa pra ir pra trilha, pra gente ver o nascer do sol. Só que tinha uma galera que não quis ir pra trilha de manhã cedinho, então eu tinha toda uma programação pra fazer com outras pessoas. E aí eu falei, vou pra casa, gurias, peguei minhas cachorras, eu tava vindo, no caminho eu senti de parar num lugar. E aí eu parei num lugar, tinha um conhecido meu lá. E aí a gente começou a conversar e ele é uma pessoa que eu acredito que ele sente isso que eu sinto, assim, de viver o seu propósito no mundo, sabe? De estar servindo do jeito que ele veio. Talvez até possa ter outras formas, né, dele servir, que talvez ele vá servir mais depois, não sei. Mas hoje eu sinto que talvez ele viva isso, assim, esse sentimento de que ele tá fazendo o que ele veio fazer no mundo, sabe? E aí a gente tava conversando sobre isso e ele perguntou, o teu aniversário sempre cai no feriado? E eu falei, não, eu nem sabia que era feriado, eu fui saber agora, terça-feira, o feriado foi na quinta, né? Porque eu tava combinando com uma das gurias de sair e aí ela falou que era feriado no meu aniversário. E aí eu não sei o que ele falou, ele falou, eu também não sabia que era feriado. E eu falei, mas tu vê, né, é porque a gente vive um estilo de vida, uma vida que parece que é feriado todo dia. E aí a gente começou a rir, concordou, porque quando você faz o que você ama, não tem peso. Não tem peso do dia a dia. Às vezes você até se perde se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, porque você tá vivendo todo dia o que você veio fazer. E isso te deixa alegre, isso te motiva, te deixa feliz, te inspira e cada vez tu consegue criar uma vida melhor. Por quê? Porque tu tá conectada com o teu servir ao mundo. Tu veio fazer algo e tu te propôs a fazer esse algo, tu seguiu um caminho até que tu conseguisse fazer esse algo e aí tu tá fazendo, e aí tu tá vivendo isso na tua vida. Imagina como seria vocês poderem viver uma vida assim, que vocês sentem que o que vocês estão fazendo serve o mundo e que vocês estão felizes com esse servir, que vocês amam todos os dias estar lá fazendo o que vocês escolheram fazer. Escolheram agora e escolheram em algum outro momento, porque vocês já sabem o que eu falei, a gente já vem sabendo o que a gente veio fazer. E uma coisa importante, que é uma coisa que eu ensino muito no curso, que é assim, você tem que entender que os teus dons e as tuas qualidades são a peça-chave do teu propósito. Só que sabe por que a maioria das pessoas não consegue se conectar com o seu propósito? Porque elas não sabem seus dons, suas qualidades. Elas não sabem quem elas são. Elas não sabem o que elas gostam, elas não sabem no que elas são boas. Elas não sabem as qualidades. Tem gente que não consegue listar qualidade. Gente, esses tempos, talvez uns 3, 4 meses atrás, lá na nossa comunidade no WhatsApp, eu tô sempre fazendo jogo com eles, testes, pra ir trazendo consciência, sabe? Reflexões onde eles podem marcar o que eles sentem. E aí eu trouxe uma dessas reflexões e numa das reflexões eu fazia uma pergunta final. Descreva aqui 3 das suas qualidades. Gente, eu acho que eram só 3, tá? Eu só pedi 3. Quase ninguém do grupo conseguiu descrever suas qualidades. Aí algumas se sentiram mais à vontade de dizer, daí eu não sei. Eu não sei qual é a minha qualidade. Não é leve pra mim, assim, poder me valorizar ou me ver nesse lugar onde eu tenho muitas qualidades. E aí, gente, naturalmente você nunca vai se conectar com o seu propósito, porque o seu propósito tá no que você é bom. O seu propósito tá no que você faz com leveza. Esses dias, não sei se a Josi tá aí. A Josi, ela fez o curso de propósito lá em 2023, na última turma que eu abri, que foi em novembro de 2023. E aí eu tava revendo esse curso. Eu sempre revejo, já contei pra vocês, né? Sempre quando eu vou abrir turma nova, eu revejo as turmas antigas, eu vejo o que eu posso melhorar, como que eu posso acrescentar. E aí me chamou muita atenção, eu gravei e mandei pra ela. Porque ela falava numa leveza, ela falava assim, porque quando eu tinha tal idade, eu não lembro exatamente a idade, eu trabalhava num lugar onde eu vendia lanches, ela fazia os lanches, e ela disse assim, todo mundo ia pra lá comer o lanche porque eu tava lá.
nos dias que eu não tava, o lanche não enchia tanto. E ela falava com uma alegria porque ela ama cozinha, ela ama cozinhar. E ela já tinha esquecido porque ela não faz mais. Agora eu não sei como é que ela tá, né? Mas naquela época do curso, lá em 2023, ela não tava mais conectada com esse ato que ela ama fazer, que tá claramente ligado com o propósito dela. E aí ali o curso despertou isso pra ela, trouxe uma lembrança dela de anos atrás, de mais de 10 anos atrás, onde ela já estava servindo o propósito dela. Ela estava botando o amor dela naqueles lanches, ajudando o proprietário do lanche a vender mais, podendo ganhar dinheiro com isso, servindo as pessoas com o que ela amava fazer, e as pessoas, de tanta energia boa que havia naquela comida, da forma como ela veio fazer, porque quem tem dom, a gente passa a nossa energia boa, porque muitas pessoas falam, Déia, tua energia. Gente, se vocês vissem os parabéns que eu recebi, geral, depois eu vou fazer um print, vou botar todos, 90% das pessoas falando assim, Déia, que tu possa continuar expandindo o teu propósito e chegando em mais pessoas, que tu possa ajudar mais pessoas cada vez mais. Porque quando você tá fazendo o que você veio fazer, as pessoas se conectam com isso. Então as mensagens que eu recebi lá no meu Instagram, tanto no profissional quanto no pessoal, a maioria era falando que tu siga inspirando as pessoas, que tu siga ajudando as pessoas, que tu siga... Por quê? Porque as pessoas sentem a energia de quando você tá fazendo seu propósito. As pessoas entendem o que você veio fazer no mundo e elas validam aquilo. E você transforma a energia. Então, tem pessoas, por exemplo, no meu Instagram pessoal mesmo, que são pessoas que não são inclinadas a fazer meus cursos. São pessoas, talvez, que são de outras vibes, de outras energias. Mas elas todos os dias estão ali me acompanhando nos meus stories pessoal, porque ali eu consigo trazer essa motivação e inspiração com a vida de outro jeito. Eu gravo um vídeo dançando, porque toda vez que eu vou pra cozinha, eu ponho música e eu cozinho dançando, porque eu não gosto muito de cozinhar, então foi uma forma que eu achei de poder fazer algo que eu não gosto. Eu amo dançar e eu amo cantar. Então, isso já motiva as pessoas todos os dias, embora não seja um processo profundo de transformação, a fazer o que elas... ou não fazer o que elas querem fazer, vieram fazer no mundo, mas pelo menos a viver uma vida mais leve. Eu tô motivando elas ali. Então, quando você sabe qual é o seu propósito, você consegue fazer ele em várias áreas da sua vida. Ontem mesmo, saí com uma amiga minha e a gente estava conversando sobre uma coisa que eu falei pra ela que aconteceria na vida dela se ela não tomasse uma atitude X. Ela não tomou uma atitude X e agora ela vai colher. Hoje, provavelmente, ela vai colher essa coisa que ela não queria colher. Aí ontem eu tava dando uns direcionamentos pra ela. Eu falei, quem sabe conduz a conversa de um jeito diferente. Quem sabe deixa que a pessoa fale, não fique reativa, não queira controlar, não queira mandar. E aí, veja se tu não te permite começar o processo agora. Porque se ela tivesse começado 1 mês e meio atrás, isso que ela tava tentando evitar a todo custo não estaria acontecendo. Porque ela teria se limpado, ela teria liberado isso dela. Mas o que eu tô querendo dizer é que até ali numa conversa, que era uma coisa do meu aniversário, eu consigo passar um pouco de um direcionamento ou de uma energia para uma pessoa, para que ela possa transformar algo dentro dela. Eu vivo o meu propósito todos os dias. Em todos os momentos eu consigo botar a minha essência em todos os lugares. Não é só quando eu abro live com vocês. Por quê? Porque eu entendi o que eu vim fazer no mundo. Porque eu consigo ter esse discernimento do que eu vou fazer. Mas agora pense em vocês. Como que seria para vocês poder viver isso na vida de vocês? Como seria viver o teu dia sabendo que tu é feliz fazendo o que tu ama, que tu trabalha com o que tu ama? Em primeiro lugar, que tu já sabe o que tu veio fazer no mundo. O quão leve seria para você entender isso, reconhecer isso e viver isso na sua vida? Saber o que de fato você veio fazer e poder começar a fazer isso. Gente, não tem energia melhor que isso, não tem pra mim. Pra mim, por isso que eu ajudo as pessoas a chegar nisso. Por quê? Porque não tem nada no mundo. Ontem eu saí com meu ex, lembra que eu falei pra vocês? Que meu primeiro namorado veio morar aqui? E aí, ontem ele veio aqui em casa, no período da tarde, e a gente saiu pra almoçar aqui perto, e a gente tava conversando, né? E ele falou, eu amo morar aqui em Floripa, eu gosto de morar aqui, eu quero continuar morando aqui, ele falando, né? Mas eu não sei, me ofereceram uma proposta em Balneário Camboriú, e aí eu marquei de fazer a entrevista. Aí eu falei pra ele, mas o que tu quer? Tu ama morar aqui? Tu tem um emprego
sólido, mas tu pode conseguir outros melhores se tu quiser, porque ele é engenheiro. Aqui não falta, tem construção em cada esquina. Se quiser abrir teu negócio, tu pode também. Por que tu tá querendo ir pra Balneário se tu não gosta de morar lá? Ele, mas o dinheiro... E eu falei, então o que te move é o dinheiro. O que te move não é a tua vida. Enquanto vocês estiverem, todos vocês e ele, eu falei pra ele, né? Enquanto estiver movido pelo dinheiro, tu nunca vai criar uma vida que te agrade. Porque tu vai estar indo atrás do dinheiro. A gente precisa se mover por quem a gente é e pelo que a gente gosta. Qualquer coisa longe disso vai trazer infelicidade. Aí, a sorte dele é que o universo é muito bom e que essa ilha é muito boa. Por quê? Porque desmarcaram a reunião dele. E aí ele veio falar comigo. E tô eu aqui, ó, buzinando como eu faço com todo mundo. Porque, cara, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum você seguir um caminho. Imagina ir morar numa cidade que ele não gosta. Eu falei, mas tu gosta? Tu gostaria de morar lá? E ele, não. E eu, então, criatura, tu vai ir viver uma vida numa cidade que tu não gosta, não faz sentido. Só que a maioria das pessoas age desse jeito. E ontem, tanto com ele quanto com essa minha amiga, eu consegui ver claramente. Porque os dois querem coisas, só que as ações deles, os pensamentos, estão indo para outros lugares. Eles querem seguir aqui, mas eles estão agindo, cada um indo, sabe? Desconectados. Por quê? Porque não estão dispostos a reconhecer quem são. Mas no momento em que tu reconhece quem tu é, que tu tá disposto a se abrir para essas informações, que tu te conecta com quem tu é, com tuas qualidades, com o que tu veio fazer, com o que tu ama, com os teus hobbies, com o que te dá prazer genuíno, não é prazer momentâneo. Ficar vendo videozinho na internet, comendo açúcar, comendo farinha, comendo gordura. Isso aí é prazer momentâneo. Isso aí não te traz nada. Eu tô falando de prazer intrínseco, de você se sentir feliz, de você se sentir alegre naturalmente. Tudo isso é que tá conectado com o teu propósito. Tudo isso é que te leva a te abrir os teus olhos, sabe? Eu digo que é como se caísse uma venda. Várias vendas já caíram nos meus olhos durante todo esse meu processo espiritual, durante esses 10 anos que eu vivo isso. E é esse sentimento que eu tenho. Então, quando você tá disposto a ser quem você é, a se reconhecer, a saber o que você faz de bom, a conectar com essas informações, como a Josi tava lá quando ela fez o curso em 2023, que eu cheguei a mandar o vídeo para ela dela falando, você percebe claramente qual é seu propósito. Então a Josi descobriu o propósito? Gente, tá claro que é com comida. Se ela tá cumprindo ou não, bom, aí é uma questão dela. Porque uma coisa é importante a gente reconhecer todas as informações, é importante a gente se conectar, mas o que a gente faz com isso? Claro que o primeiro passo é você saber qual é seu propósito, né? Só que depois você tem que trilhar um caminho para vivê-lo. E aí eu trago o meu exemplo. Eu fiquei 2 anos empurrando com a barriga, sendo terapeuta e fisioterapeuta, sendo terapeuta e fisioterapeuta, até que não dava mais. Então foi 2 anos de processo para eu conseguir viver do que eu amo, que é a terapia. Só que foi 2 anos. Só que tem gente que não tá disposta. Só que vocês percebem que esses 2 anos vai passar igual? Os 2 anos vai passar igual, os 5 anos vai passar, os 10 anos, a tua vida vai estar passando igual. Mas o que tu escolhe fazer nesses 2 anos? Nesses 2 anos eu escolhi trabalhar em mim para poder viver do que eu amo. Então foram 2 anos inteiros olhando para mim, criando forças, coragens para colocar o meu potencial no mundo. Limpando tudo que era bagagem ancestral, de amigos, de familiares, do meu pai e da minha mãe, limpando tudo para que eu pudesse ter caminho, para que pudesse se abrir esse caminho, para que eu pudesse me conectar com o que eu vim fazer. Então foram 2 anos de processo até eu conseguir estar um passo além do meu propósito. Só que quando eu enraizei o meu pé nas terapias, quando eu disse não para fisioterapia, que foi quando eu cheguei aqui em Floripa, lá em março de 2020, no início de março de 2020, comecei a trabalhar só com yoga e com as terapias. Yoga e as terapias. Estava muito feliz e realizada. 1 ano depois, começou a vir os direcionamentos. Não é só isso teu propósito, não é só isso teu propósito.
Vários sinais, pessoas me falando, terapeutas me falando, numerólogo me falando, tananã me falando. Uma amiga lá em 2017 já tinha feito um atendimento comigo e ela já tinha falado, amiga, eu te vejo falando para um monte de gente, tá todo mundo te aplaudindo. Só que eu era fisioterapeuta. Quando essa mensagem chegou pra mim, não significou nada. Eu falei pra ela, sua doida, amiga, falando o quê? Falando o quê? Pra quem? Me aplaudindo? Não fez sentido nenhum. Mas depois, em 2021, quando veio a primeira mensagem, não é isso, Andréia. Andréia, eu vejo o meu numerólogo falando. Eu vejo você falando para milhões de pessoas. Durante a sua vida inteira, você vai falar para milhões de pessoas. E eu falei pra ele, senta lá. Eu também não tava acreditando. Só que vinha toda hora a mesma mensagem. Não é uma pessoa por hora, Andréia. Não é uma pessoa por hora. Tu perde muito tempo. É muitas pessoas por hora. É ajudar muitas pessoas por hora. Não é uma pessoa por hora. E a Andréia, teimosa, vou continuar terapeuta. Atendendo só uma pessoa por hora. No máximo 20 por semana. No máximo 20 pessoas por semana eu consegui atender. Hoje vocês são quantos em uma hora de live? Agora eu tô sem óculos, eu não consigo enxergar. Mas já teve live minha que teve 130, 140 pessoas. Então, são 140 pessoas me ouvindo ao invés de uma só. Mas a Andréia teimou de 2021 a 2025. Vocês entendem que o caminho de viver o propósito de vocês, depois que vocês encontram ele, que é a maior beleza de todas, é para ser trilhado e para ser permitido? Porque as mensagens vão começar a chegar. As mensagens vão começar a chegar. Depois que você entender, que pra mim é o momento mais, sabe, divino, assim, quando você entende o que você veio fazer no mundo. Cai o véu, você fala, meu Deus, tava na minha frente o tempo inteiro. É isso que eu vim fazer no mundo, eu não tava percebendo, eu não tava reconhecendo. E aí quando tu reconhece esse momento maravilhoso, tu começa a trilhar um caminho para vivê-lo. E aí tu vai aprendendo nesse caminho, quanto mais tu te permite a entrar nesse processo, mais leve fica. E aí eu sempre digo, eu estive sozinha fazendo esse movimento. Eu estive sozinha. Tinha esses direcionamentos, faz isso, faz aquilo. Mas não tinha ninguém me pegando da mão e falando, Andréia, eu sou ótimo em propósito, deixa eu te ajudar. Eu já vivo meu propósito, eu não tive ninguém me ajudando. Então por isso que eu levei 4 anos. Por isso, porque fui eu sozinha descobrindo tudo isso. Negando algumas coisas em alguns momentos, aceitando outras, aí era errando, aprendendo, até que eu entendi, tá bem. O problema da minha vida são as minhas oscilações emocionais. Então é isso que eu tenho que resolver e aí talvez o resto aconteça. Foi exatamente o processo que eu vivi de dezembro de 2024 ao início de janeiro de 2025. Quando eu limpei as minhas emoções, aí sim, o véu todo caiu e eu falei, eu já sei. Eu já tô pronta. Agora sim eu tô pronta pra estar com as pessoas. E aí foi esse todo o meu processo de conectar com o meu propósito e hoje, de fato, poder estar vivendo. Porque hoje, mais do que nunca, eu posso dizer, eu vivo o meu propósito. Não é que como terapeuta eu não estava vivendo. Eu estava vivendo em parte, só que eu estava ajudando poucas pessoas. Porque eu vim ajudar, pro quanto eu vim contribuir, pro tanto de gente que eu vim contribuir. Então era muito pouco aquelas 20 pessoas por semana, sabe? Não dava mais para continuar naquilo, porque não é o que a minha voz, ela veio para chegar em mais lugares. E tudo isso eu fui descobrindo terapeuticamente, eu fui descobrindo, me permitindo viver os processos, sabe? Botando um pé de cada vez e ir trilhando e vendo como eu sentia, o que acontecia. E aí tendo mais clareza e falando, é isso, então eu vou seguir aqui. Não é, vou ir para outro lugar. Então acho que é muito desse lugar de conseguir se despir de tudo que não é você, sabe? Eu sinto que foi isso que aconteceu comigo, assim, durante todo esse processo. Eu fui me despindo de tudo que não era eu, tudo que era família, ancestral, meus amigos, ex-namorados. Eu tirei todo mundo, eu limpei toda a minha bagagem e aí se abriu naturalmente
a porta para eu poder viver o que eu vim fazer, sabe? Para eu poder servir do jeito que eu vim servir. Então hoje eu convido muito vocês a estar nesse lugar, porque eu não trocaria isso aqui por nenhum valor financeiro. Ah, mas se tu fosse ganhar um salário de 2 mil, não sei, de 2 milhões, não sei o quê. Gente, não, se eu tivesse que abrir mão, se eu fosse poder conciliar com servir o meu propósito, eu até iria, se eu gostasse de fazer essa nova profissão. Senão eu jamais trocaria por dinheiro nenhum, porque dinheiro nenhum vai me trazer felicidade, eu tenho plena consciência disso. O dinheiro, ele contribui, ele traz conforto, ele traz possibilidade de felicidade, mas a felicidade não traz. Mas você está vivendo o seu propósito, sim. Você está vivendo o seu propósito, te gera alegria, felicidade, todos os dias. Ah, então tu não fica triste ideia. Não, não é que eu não sinto emoções, eu sinto emoções como todos os humanos, eu não sou uma máquina. Também não sou um ET. Até devo ser. Não, até não sou desse planeta, mas estou nesse planeta agora. Mas pensa, eu sinto as emoções, não é que eu me sinto triste às vezes. Não é que eu não me sinto ansiosa às vezes, não é que eu sinto as emoções, não é que eu não sinto medo. Eu sinto as emoções, mas elas não ficam em mim. Elas vêm e vão, tchau. Passam e vão embora, como tem que ser. Porque a emoção não tem que ficar na gente. Hoje elas vêm, eu reconheço, aceito, tchau. Vem, reconheço, aceito, tchau. Por quê? Porque toda a minha vida, o meu dia, a minha estrutura, a estrutura que eu consegui desenvolver me permite viver isso. Me permite viver essa leveza, me permite reconhecer quão grata eu sou em todas as áreas, em todos os aspectos. Hoje eu acho que eu fiquei 3 minutos dando a mão para uma árvore enquanto eu tava passeando com as cachorras. Tinha umas... Gente, não sei o que é aquilo, não sei que árvore é aquela, mas parecia uns cabelos crespos assim, sabe? Eram uns cachos assim, lindo, verde. E aí eu fiquei tocando naquilo e falei, cara, Deus é muito bom, olha isso, olha a beleza disso aqui. Olha, eu reconheço a vida em cada lugar que eu vou. Ontem eu fui num evento, gente, se chama Tranquilo Floripa, Tranquilo Floripa, depois vocês pesquisem lá no Instagram. E aí é um evento de músicas mais leves, de artistas, artistas da arte, sabe? Aqueles artistas que tu te arrepia todo ouvindo, que tu chora, sabe? Ouvindo a pessoa cantar, sentindo aquela música. E eu fui, e é um evento que fica todo mundo sentadinho, quietinho, sabe? Tipo um teatro, mas não é um teatro, é um lugar mais descolado, assim. E, cara, eu me emocionei tanto vendo aquelas pessoas cantarem. Tinha uma guria lá que era maravilhosa, acho que todos que cantaram eram maravilhosos. E eu agradeci cada segundo que eu estava lá por estar com a minha amiga, por estar conhecendo pessoas novas. Eu conheci o cara do Vida Veg, aqueles produtos veganos, o dono. Eu falei, cara, eu não acredito, eu amo aqueles produtos. Tipo assim, estar vivendo a vida. Mas eu tenho certeza que eu só consigo hoje viver desse jeito, a grata por tudo, vivendo do meu máximo, do meu melhor, porque todos os dias eu acordo feliz, sabendo que eu tenho algo para fazer que é significativo, que impacta as pessoas, que ajuda as pessoas, que transforma o mundo. Ah, Deia, mas eu acho que meu propósito é com cozinha. Cozinha não transforma o mundo, cozinha transforma sim o mundo. Alimento é a nutrição da alma. É uma das... além de ser nutrição do corpo, tudo que você tá botando para dentro de você, seja informação ou comida, é nutrição de alguma forma. Então sim, você pode transformar a vida de alguém através da comida. Você pode oferecer mais afeto, mais carinho, mais amor através da comida. Toda a profissão tem um propósito, não importa qual seja. Só que o que acontece hoje? Como a gente vive um mundo onde muitas necessidades são criadas por ser esse mundo rápido, essa coisa, ninguém para muito, muitas necessidades, a mente nunca para, ela tá querendo sempre consumir. Tem muitas profissões que talvez não tenham tanto valor significativo nesse impacto nas pessoas. E essas pessoas que estão nessas profissões talvez vieram para fazer outras coisas, sabe? Só que elas não conseguem se conectar com o que elas vieram fazer, elas não conseguem silenciar e viver a vida que elas vieram viver. E aí por isso que acabam trabalhando com coisas que não gostam, sendo profissionais de profissões que não gostam de ser. Então tudo é sobre... Eu já vou ler os comentários de vocês, tá, gente? Que eu tô sem lente e sem óculos hoje. Então,
É tudo sobre você reconhecer você, sabe? É tudo sobre você estar disposto a reconhecer que você tem um propósito, a se conectar com esse propósito e a viver ele no mundo. É sobre isso, sabe? Porque só você pode se conectar com essas informações, só que você tem que estar disposta e disposto a olhar para dentro, a reconhecer de fato isso, e aí sim, tudo começa a acontecer. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, Joana. Cheguei. Estrale, é Estrale teu nome, falou, mas você é uma das melhores terapeutas do Brasil. Olha, eu sou muito... Mas você é rica, graças a Deus. Eu não me considero rica ainda, não. Não. Pra mim, rico é quem tem muito dinheiro. Eu tenho, mas eu posso enriquecer mais. Esse lugar, eu realmente me acho, tá? Eu me acho a melhor terapeuta do Brasil. Eu me acho, mas isso é o meu achar, entende? Tá tudo bem eu me achar. Tá tudo bem eu me achar. Eu acho que é isso, a gente tem que se reconhecer, sabe? Eu há muito tempo me acho, tanto que eu faço regressão com muita facilidade. Eu já contei isso pra vocês, né? Tipo, eu poderia fazer regressão fazendo yoga ao mesmo tempo. De cabeça pra baixo. Eu realmente acho que eu sou muito, 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 muito boa no que eu faço. Acho que uma das coisas que eu mais consigo dar valor pra mim é no meu trabalho. Prazer, dono de academia. Hoje eu não trabalho mais na academia e também não frequento mais. Eu treino em casa hoje. Eu me tornei a pessoa que eu tinha mais medo de me tornar, que é a pessoa que treina em casa e ama treinar em casa. E, gente, tu vai me desculpar, Stryle, não sei se é assim que pronuncia teu nome, mas eu vejo mais resultado em casa do que na academia, gente. Eu acho que na academia eu só procrastinava, sabe? Meio que... não sei. Desde janeiro que eu tô treinando em casa, eu tô amando como o meu corpo tá. A Ana Luísa disse pra ele, por que você não usa? Não usa o quê? Gente, não apareceu pra mim nenhum outro comentário. Não usa o quê? Você, em uma frase, conseguiu finalmente me fazer entender o que é propósito de vida. Oi, Raquel. Qual foi a frase? Que vocês... Gente, vocês têm... Vamos lá, vamos pras perguntas então. Vocês têm confusão sobre o que é o propósito de vida? Vamos começar do básico, tá? Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês hoje. O que é o propósito de vida? Mas o dinheiro não pode ser a principal coisa para ele, para o propósito? Não. Propósito é uma coisa que você faria mesmo se você não ganhasse dinheiro. Propósito é o que a sua alma quer fazer. Claro que você vai ganhar dinheiro, tá? Porque uma coisa não tem como não. Não tem como você estar servindo o mundo, vivendo o seu propósito, do seu jeitinho e não ganhar dinheiro com isso. Impossível. Mas não é o objetivo do propósito não é dinheiro, nunca vai ser. O objetivo do propósito é você servir o outro do jeitinho que você só você pode servir. Por quê? Porque o planeta Terra, eu já falei muitas vezes isso, né? Ah, não, acho que nas lives eu não falei, eu acho que eu falo isso no Expanda em Abundância, que é o curso do dinheiro, que eu falo assim, ó, gente, só quem lida com dinheiro é o ser humano do planeta Terra. Mas nenhum lugar do universo existe dinheiro. Dinheiro é um símbolo para o ser humano. Então, o dinheiro não significa nada quando tu vai pensar no nível espiritual, no nível energético. E quando a gente começa a olhar como funciona o nível espiritual, o nível energético, a gente começa a entender que lá ainda assim tem trocas de serviço. Só que não é feito na base do dinheiro. E aí tu traz isso para cá. Então, se dinheiro não existisse, como que tu estaria sobrevivendo? O que tu tem para entregar para o mundo? Se não fosse através da moeda dinheiro que houvesse troca. Como que tu compraria a tua casa? Como que tu compraria teu carro? O que tu tem para oferecer para o mundo? É isso que é o teu propósito. Essa analogia é muito boa, vocês percebem? Porque você sai do condicionamento de que é sobre dinheiro, não é? Dinheiro vai ser uma consequência de você estar fazendo o que você veio fazer no mundo. Entende? Então, o que vocês fariam mesmo se vocês não ganhassem dinheiro? Todos os dias vocês conseguiriam acordar feliz fazendo aquilo, independente do dinheiro. É aí que está o propósito. Só que só conseguem se responder isso, gente. Vocês só conseguem se responder isso se vocês souberem quem vocês são.
Se vocês souberem o que traz alegria na vida de vocês, se vocês souberem de verdade, eu não tô falando de prazer momentâneo. Ai, comprar me dá alegria. Gente, consumir dá alegria pra alguém? Consumir é impulso. Consumir é tapar buraco. É querer preencher ego e personalidade. Tá? A gente tá falando de coisas intrínsecas. O que te dá alegria e felicidade? O que te dá prazer genuíno, intrínseco? É sobre isso? Bom dia, Luiz. Luiz, hoje a gente tem aula, hein? Hoje tem bônus do Expande Abundância às 7. Mandei mensagem para todos vocês que estão participando. Simone falou, soltou todas as informações. Não entendi, Simone. Boa tarde. Que blusa maravilhosa, Carol. É da loja da minha mãe. É da loja da minha mãe. Boutique Vitrô. Boutique, né? Vitrô. Lá no Instagram. A minha mãe, gente, no inverno... No verão, ela também. A loja dela é muito boa, mas no inverno ela se supera, tá? Vocês têm que ver as coisas que ela traz. Tipo assim, ó. São top. Simone, observar a mente e não se identificar emocionalmente, exato. Qual a melhor técnica para descobrirmos qual é o nosso real propósito? A melhor técnica é tu fazer o meu curso em julho agora, dia 12 e dia 13 de manhã. São 8 horas de curso. E é um curso prático, tá? Não é teórico. É todo com ferramentas práticas. Então são atividades de autoconhecimento que te fazem ter essa clareza de qual é o teu propósito. A gente investiga aí dentro de ti várias informações. Gente, e tá com 30% de desconto. É 30 ou 35 da pré-venda, tá? Quem quiser. O curso é R$251 e tá com 30% de desconto. Só que são só as primeiras vagas que vão ter esses 30% de desconto. As primeiras 20, eu acho, que se inscreverem, que vão ter esse desconto de 30, tá? Depois sobe pro valor normal. Acho que sai 160 e poucos reais. Façam a conta, porque eu sou de humanas. Eu não sei qual é, mas acho que é 30%. Deve ser 160 e poucos reais que sai o curso, né? E são 8 horas de curso ao vivo, tá? Ao vivo, que comigo é ao vivo. Não pensem que eu vou colocar só coisa gravada lá pra vocês. Não, é ao vivo, vocês vão estar comigo, ao vivo, interagindo. A Sheila falou, isso nunca foi tão claro pra mim. O propósito? Mas então, Sheila, pra quase ninguém é. Pra quase ninguém é. Por isso que eu tô aqui. Cheguei. Parei de procrastinar, tá? Por isso que eu estou aqui hoje. Qual o nome da boutique? Vitrô. V-I-T-R-O. Vitrô. Carla. Pra quem não é daqui, tá? Daqui não, porque a loja dela não é aqui em Floripa, é lá em Pelotas. Pra quem não é de Pelotas, manda mensagem pra ela, se tiver alguma coisa que vocês gostarem, quando ela postar os stories ou quando ela postar no feed, e fala pra ela assim, olha, a Deia me falou na live que tu não envia, mas ela disse que pra os seguidores dela tu ia enviar. Que daí vocês obrigam ela a fazer um movimento que eu quero que ela faça há muito tempo, que é começar a botar a loja dela no digital. Aí ela vai ter que se obrigar. Como é que ela vai dizer que ela nunca vai dizer, né? Nunca vai me desmentir. Ela não vai falar, ah, não, é mentira, eu não falei pra ela que eu ia enviar. Ela vai ser obrigada a enviar as coisas pra vocês. Carla, está no link da bioinscrição pra esse curso? Eu acho que ele tá. Mas se ele não tiver, eu te envio esse link de algum jeito ou tu me chama no WhatsApp. Porque assim, a gente liberou as vendas dele na sexta. Só que eu não sei se a pessoa que me ajuda com o marketing já teve tempo de disponibilizar, sabe? Como eu falei pra vocês, sou eu e ela. Apenas eu e ela. Agora, talvez entre uma terceira pessoa. Hoje eu vou conseguir finalizar todas as negociações com a menina. E aí sim, gente, eu tendo mais uma pessoa pra me ajudar, eu vou estar muito feliz. Mas por enquanto é só eu e ela, então talvez ela não tenha tido tempo de botar esse link ali pra vocês, tá? Mas quem quiser já se inscrever e aproveitar os 30%, é só me chamar. No link da bio tem meu WhatsApp. Vocês podem me mandar no privado aqui também, que eu mando o link pra vocês, tá? Já com esse valor de desconto.
porque realmente é só nós duas, então. E eu tava aproveitando o aniversário, né? Vocês têm que me dar um desconto, que eu sou filha de Deus. Eu tava aproveitando, tinha uma... Enfim, tive que fazer várias programações, porque nem todo mundo podia num dia só. E aí também não tive tempo pra olhar isso, tá? Mas a gente manda o link pra vocês, sim, pra vocês poderem aproveitar esse desconto dos 30%. Essa forma de pensar, aquilo que faria mesmo sem receber. Gente, isso pra mim foi uma das frases que mudou a minha, sabe, a minha mente total, assim. Porque a gente tá muito condicionado, é o que eu falei pra vocês, a mídia nos vende que a gente precisa de dinheiro, dinheiro, dinheiro. As pessoas vivem numa correria louca por dinheiro, por dinheiro, por dinheiro. E às vezes não é, às vezes você não precisa correr atrás do dinheiro. Na verdade, nunca precisa correr atrás do dinheiro. Eu ensino isso no meu curso de Expande Abundância. Quanto mais tu corre atrás do dinheiro, mais ele foge de ti. A real mesmo é você poder fazer o que você gosta, o que você ama, gerar alegria com isso, e o dinheiro naturalmente vem pra você. Só que a gente não foi ensinado isso desde pequenininho, gente, eu sempre ouvi desde pequena que a gente nunca tem dinheiro, não sei o que, não pode pedir isso, não pode pedir aquilo, não vai ganhar, não vai... Eu fui tão podada em relação ao dinheiro que eu também não enxergava isso. E aí, quando eu comecei nesse processo de, tem que fazer uma faculdade, comecei a pensar o que eu queria fazer, tudo ainda girava em torno de dinheiro. A faculdade é cara, vai ser não sei quantos mil por mês, vai ser não sei o quê. Então, era todo um processo de abafamento da essência, sabe? De podar a essência, de podar o nosso ser verdadeiro. E a gente vive isso, não adianta. Estamos na Terra. Se a gente não tem pais muito espiritualizados que podem conduzir isso desde que a gente é pequenininho, a gente entra nesse fluxo mesmo de não reconhecer que as coisas vão além do dinheiro. E aí a gente cresce achando que tem que colocar o dinheiro em primeiro lugar. E aí a gente escolhe profissões a partir de dinheiro. Gente, eu conheço muito colega meu que escolheu ser médico porque, naquela época, no ensino fundamental, escolheu ser médico porque o pai disse que dava dinheiro. E aí depois, sei lá, terceiro, quarto ano de medicina, a pessoa estava super infeliz. Tinha desenvolvido depressão e não sei o quê, porque estava fazendo uma coisa que não gostava. Então nunca vai ser sobre dinheiro, a gente precisa entender isso. Vai ser sobre quem a gente é, sobre o que a gente veio ser, a forma como a gente vive, de preferência que a gente viva muito bem, e naturalmente o dinheiro vai vir, é consequência. Por quê? Porque você está conectado com você, com quem você é, com a sua espiritualidade, com o que você veio servir no mundo. Não tem como o dinheiro não vir, gente. Não tem por que ele não vir, sabe? Aí você sai desse lugar onde é escassez, onde tem que fazer tal trabalho para ganhar dinheiro, onde tu tem que ser alguém que tu não é, onde tu tem que fingir que tu é alguém que tu não quer ser, onde tu tem que trabalhar com algo que tu não gosta. É saindo desse lugar, tá? Não é nesse lugar, gente. Nunca vai ser nesse lugar. Aí vocês vão me dizer, mas tem um monte de gente que ganha um monte de dinheiro e não trabalha com o que gosta, mas pergunta se essa pessoa é feliz, tu deseja essa vida? Eu conheço várias pessoas, gente, que tem muito mais dinheiro que eu e são super infelizes, são super depressivos. Eu acho que uma das coisas que eu mais agradeço, que eu sou muito grata e que eu sei que é uma bênção, eu não tomo remédio nenhum, pra nada. Eu tomo uma vez na vida, outra na morte, no meu primeiro dia de menstruação, um negocinho daqueles pra cólica, sabe? Mas é raro. E eu considero isso um luxo, sabe? Eu sei que faço parte das poucas pessoas que conseguem isso, mas por que eu consigo isso? Porque eu criei uma vida que eu vivo e eu amo viver. Porque eu tô cercada de pessoas que estão no mesmo caminho que eu. Porque eu sei pra onde eu tô indo, eu gosto do que eu tô fazendo e eu vivo o meu propósito. Todo dia eu tô servindo as pessoas de alguma forma. Então, o que vale pra vocês? Vocês querem dinheiro em troca da saúde mental de vocês? Tudo bem, tá tudo bem, todo mundo tem o direito de fazer a escolha que quer, entendeu? Mas às vezes não é isso que tu quer. Às vezes tu quer é poder fazer o que tu ama e ganhar dinheiro com isso. E isso é mágico. Isso é mágico e poucas pessoas conseguem no mundo hoje. E é o que eu falei pra vocês no início da live. Eu encontrei esse conhecido e aí a gente falou... Aí eu falei pra ele, pois eu nem sabia que era feriado. E ele, eu também não sabia que era feriado. Por quê, né? Porque o estilo de vida que a gente vive é feriado todo dia. Parece que é feriado todo dia. Porque você trabalha com o que você ama, você tá todo dia servindo pessoas e você tá sendo... peraí, gente. Travou a live? Tá me avisando que vai acabar a live aqui. Não travou? Porque é isso, você tá todo dia fazendo o que você ama, você tá servindo as pessoas, você tá entrando em contato com as pessoas,
deixando as pessoas melhores do que elas estão, podendo dar a possibilidade das pessoas se transformarem de alguma forma. Ele não é terapeuta, não trabalha com a mesma coisa que eu, mas também trabalha nessa linha de desenvolvimento mental e físico e sei lá. Então eu acho que é muito desse lugar, sabe? Você tá vivendo o seu sonho todos os dias. Então hoje, se eu quiser finalizar a live com vocês aqui e ir fazer uma trilha, eu posso. Hoje eu tenho várias reuniões, mas porque eu marquei essas reuniões. Mas amanhã, por exemplo, amanhã à tarde, a única coisa que tem na minha tarde é criar conteúdo, voltar a criar conteúdo aqui pro feed, que faz tempo que eu não tava tendo tempo. Mas depois, eu posso fazer trilha com as minhas cachorras, eu posso fazer coisas que eu gosto, eu posso ir ficar 1 hora lá naqueles... Não é coqueiro aquilo, é coqueiro? Aqueles pinheiros que eu mostro pra vocês quando eu passeio com as cachorras, que é um lugar que eu amo ir, que eu me conecto com a natureza, que eu abraço as árvores. Eu posso fazer o que eu quero todo dia, mas eu só posso fazer isso hoje e eu só vivo desse jeito hoje porque eu decidi, acima de qualquer dinheiro, foi o que eu falei pra vocês no início, acima de qualquer dinheiro, acima de qualquer status, acima de qualquer coisa, acima de qualquer apego que eu tinha com as outras pacientes, eu decidi que eu ia viver do que eu amo. E aí eu trilhei todo um caminho. Foi fácil? Gente, não, nem sempre foi fácil. Hoje, desde o ano passado, tá muito mais leve. Mas eu passei por vários processos, sabe? Eu passei por vários momentos em que foi difícil, principalmente porque eu não tinha ninguém para pegar minha mão e me ajudar. E me dizer isso. Talvez seja isso, quem sabe esse caminho, mesmo fazendo terapia, tá? Mesmo fazendo terapia, porque é muito diferente ter alguém que tá focado nesse objetivo contigo. E na terapia eu levava todos os outros assuntos que também estavam acontecendo na minha vida, né? Não era focado para propósito. Então eu acho que é muito isso. Cara, se permitam, sabe? Se conhecer, saber quem vocês são, o que vocês querem. Esquecer todo mundo. Não é que você vai ser individualista, que você não vai se relacionar com as pessoas, não tem nada a ver com isso. Bem pelo contrário, é muito bom se relacionar com as pessoas, sabe? As pessoas sempre têm coisas para nos oferecer, sempre tem coisas para nos servir. A gente também tem para contribuir. Não é desse lugar, mas é de informações. Você soltar as informações dos outros. Foda-se, essa frase que eu amo falar aqui, foda-se os outros. Foda-se o que vão pensar de vocês, porque vocês estão seguindo o caminho de vocês. Meu pai queria que eu fosse médico, mas eu amo ser artista, então vai ser artista. Vamos pegar o exemplo do... Vocês já viram o filme do Ney Matogrosso? Cara, eu chorei muito no início daquele filme. Eu me emocionei muito porque aquele garoto que foi massacrado desde criança pelo pai... falando que ele não ia ser bicha, que ele não ia ser artista, que filho dele não era artista, se tornou um dos maiores artistas do país, que revolucionou a arte naquela época, onde o Brasil estava passando por um processo muito intenso. Ele bateu no peito quando ele falou assim, eu vou ser, sei lá, eu não lembro o que ele falou, se eu vou ser artista, se eu vou ser bicha, e o Brasil inteiro vai saber, eu me emocionei, porque eu falei, cara, que coragem de você... apontar o dedo na cara do seu pai e dizer pra ele assim, eu não tô nem aí pro que você pensa, eu vou seguir o meu caminho. É sobre isso. Porque às vezes a gente tem muita informação de outras pessoas na gente. Faz isso, não faz aquilo. Tua mãe falou que era de um jeito, teu pai falou que é de outro, tua avó falou que era de outro, teus amigos estão falando que é de outro, teus colegas de trabalho estão falando que é de outro e você não para pra se ouvir. Você não para pra ouvir quem você é e o que você quer fazer no mundo. Só que enquanto você não parar para ouvir você, nunca vai ter propósito de vida. Porque o propósito de vida tá totalmente ligado a quem você é. Eu lembro que uma vez eu ganhei uma sessão de tarô em 2023, tá? Eu ganhei, um amigo meu me marcou num post e quando eu marquei meu nome lá, é aqueles sorteios do Insta, sabe? Quando eu marquei meu nome lá, eu falei, sou eu que vou ganhar. Eu tinha certeza que eu ia ganhar. Dito e feito, a guria me chamou. Eu não conhecia ela. Esse meu amigo que tinha me indicado. Aí eu ganhei a sessão com ela, eu fiz a sessão e aí ela dizia assim pra mim, guria, tu tem que botar a tua voz verdadeira no teu TikTok. Ela nunca tinha visto meu TikTok, tá? Se vocês forem ver meus vídeos de 2023, vocês vão ver que eu tô bem diferente de quem eu sou hoje. E ela falou assim pra mim, tu tem que botar a tua voz verdadeira lá no TikTok, não é a Andréa terapeuta. Porque eu achava que eu tinha que silenciar muito minha voz e reprimir muito quem eu era. Porque como é que uma terapeuta vai falar foda-se? Então, de 2023 até hoje, até o início do ano, foi quando eu rompi com todas essas verdades do que era ser uma terapeuta.
e poder estar aqui falando do meu jeitinho, só eu falo assim. Só eu passo desse jeito que vocês entendem, que eu acho que foi a Sheila que falou, eu nunca tinha, não sei se foi a Sheila ou se foi a Carla, ou quem foi, gente, já não me lembro, mas que falou, eu nunca tinha ouvido, você falou uma frase que agora eu entendi. Eu falo coisas que às vezes vocês já ouviram várias vezes e vocês não entenderam de outras pessoas, porque eu tô falando com o meu jeitinho, com quem eu sou, com a minha essência, e vocês estão ouvindo a minha energia, porque hoje eu tenho coragem de ser quem eu sou. Mas se vocês descerem meus vídeos de 2023 lá, vocês vão ver que eu era muito mais contida, que eu falava baixinho, que eu não conseguia ser eu. E eu lembro dela falar isso, tu tem que ser tu nos teus vídeos. Tu só não tá conseguindo contribuir com mais pessoas hoje porque tu não tá sendo tu nos teus vídeos. E ela nunca tinha nem visto meus vídeos, gente. E aí hoje faz todo sentido isso. Eu olho os vídeos antigos, às vezes eu republico nos stories e eu penso, cara, era eu tentando ser qualquer pessoa, menos eu. Claro que quase ninguém ia se conectar com isso. Como que iam se conectar com essa voz se não era a minha voz? Era a voz do que me ensinaram, do que era ser uma terapeuta. Era a voz de outras terapeutas que talvez eu assistia, mas não era a minha voz. Então vocês entendem o poder da gente se reconhecer? Hoje as pessoas falam, a ideia tu é muito direta. Mas é eu ser direta que faz vocês entenderem. Porque eu sou assim, porque eu nasci assim, porque eu cresci assim, porque isso é um dos meus dons. É pegar uma coisa complexa e transformar em algo bem simples. Por isso que eu leio um monte de livros. Aí as pessoas, várias vezes, quando eu comecei a ler esses livros espirituais, quando eu compartilhava com outras pessoas, as pessoas diziam, ai, mas é tão difícil, né, esse livro. E eu não, eu li em 3 dias. Porque eu tenho facilidade em conectar com essa visão espiritual, porque eu venho a vidas e vidas e vidas e vidas fazendo isso. Então, quando eu pego um livro complexo, eu leio em 3, 4, 5 dias, porque é fácil pra mim, mas eu sei que pra vocês não é, então o que eu faço? Eu pego todo aquele conteúdo, esmiuço e passo pra vocês. Porque esse é o meu propósito, isso é o que eu vim fazer, é passar o conhecimento, plantar semente e ajudar na transformação. É ajudar a expandir consciência. Então, todas as ferramentas que eu tenho hoje, que eu consumo, informação de livros, de vídeos, de não sei o que, eu pego tudo que faz sentido e eu passo para vocês de forma simples, nos meus cursos, nas lives, nos eventos, nas terapias, porque continuo sim atendendo algumas pessoas, pouquíssimas, mas continuo. Porque isso é o que eu vim fazer, é o que eu faço com facilidade, desde sempre. Desde sempre eu consigo transformar algo que não tá muito bom em algo muito bom. Eu faço isso na minha casa às vezes. Às vezes eu pego e transformo as coisas, pinto, deixo elas muito melhores do que elas já são. Isso é o que eu vim fazer. Então o que vocês vieram fazer, gente? O que vocês vieram fazer? Vocês precisam descobrir isso, porque isso vai mudar a vida de vocês da água pro vinho. Eu sei que hoje muitos de vocês nem conseguem imaginar que é possível que exista esse outro lugar. Alguns de vocês estão me assistindo e estão falando assim, mas não é pra mim. Eu acho que eu não vim fazer nada de especial, acho que eu não sou importante, E eu vou te dizer que é. Todo mundo é, todo mundo. Até a pessoa que tu considera má, até a pessoa que tu considera mau caráter, essas pessoas, elas só têm distorções porque elas não estão dispostas a se enxergar, a se reconhecer. Qualquer ser humano encarnado hoje no planeta só tem distorções emocionais, mentais, de personalidade, porque não está disposto a olhar para si e a reconhecer o que veio fazer no mundo. Porque qualquer pessoa que se conecte com o que veio fazer se transforma profundamente. Eu tenho certeza disso, certeza. Vamos lá, vamos ver mais comentários. Oi, Ingrid. Ingrid, hoje eu vou te mandar mensagem, tá? Acordei pensando em ti. Quero saber como é que tu tá. Faz muito sentido mesmo isso, quando a gente é a gente mesmo, conectamos com... Sim, conectamos com quem precisa, conectamos com o que a gente precisa. Conectamos com tudo, gente. O mundo só se abre pra gente. Como eu sei qual é o meu propósito? Lari, vou te convidar, assim como eu convidei as gurias no início da live. A Ingrid disse, mulher, tive uma intoxicação esse fim de semana e fiquei de molho. Intoxicação alimentar... Não consegui fazer nada. Tudo bem, mas é sobre isso. A gente vai conversar. Lembra que eu te falei que eu ia te acompanhar do início ao fim, não importa o tempo que tu levasse?
Porque isso faz parte do teu processo. Se tá acontecendo é porque tem coisa mexendo aí, tá? Então eu vou estar contigo, eu te falei. Vamos conversar, depois eu vou te chamar. Não é sobre fazer, Ingrid, tá? Já tô... Gente, só deixa eu dar uma mini mentoria aqui pra Ingrid. Não é sobre fazer, mulher, é sobre sentir. Te deixe sentir tudo que tá vindo, tá? Sim, comi algo na quermesse. A gente vai conversar, eu vou te chamar depois. Vamos responder a Lari. Lari, como eu sei qual é o meu propósito? Lari, tu tem que te conectar com quem tu é. Porque quando tu souber quem tu é, teus dons, tuas qualidades, o que tu faz com facilidade, quando tu te conectar com essas informações, naturalmente tu vai entender o teu propósito. Naturalmente, uma hora ele vai vir pra ti, tu vai tipo, é isso, sabe? Agora eu entendi. Então o caminho sempre pra achar o propósito é saber quem se é. Então busquem quem vocês são e vocês vão encontrar. Se tu quiser, Lari, a gente vai ter evento agora em julho, dia 12 e dia 13 de julho, sábado e domingo de manhã, tá? Vai até o meio-dia, são 4 horas no sábado e 4 horas no domingo. É um evento, é um curso todo prático, todo de ferramentas práticas para vocês poderem se conectar com essas informações do propósito de vocês. É muito mágico, gente, tá? E aí tem 20 vagas que tem 30% de desconto, porque é a pré-venda. Então, Lari, se tu quiser, eu acho que esse link não tá na bio ainda, tá? Eu não tenho certeza se já subiu. Mas se não tiver ali na bio, tu me chama no privado ou me chama no meu WhatsApp que eu te mando esse link já com esses 30% de desconto. Eu acho que tá saindo 160 e poucos reais. Gente, alguém faz a conta, por favor, pra mim? É 251 o curso e tá com 30% para as primeiras 20 pessoas. Então, acho que sai 160 e poucos reais. Quem é minha aluna, atenção, quem é minha aluna de reprogramação mental ou de cursos, tem 35%, tem mais desconto, tá? Então pode me chamar também. Quem já é, por exemplo, eu já comprei o Show Crenças Emocionais, ideia. Eu já tô inscrita no Show Crenças Emocionais, que é aquele curso de limpar as crenças limitantes, né? De identificar as crenças limitantes. Tu tem 35% de desconto, tá? Daí a gente tem que gerar mais um cupom pra ti, mas aí tu nos chama também. Deia, eu tô fazendo que nem a Ingrid, eu tô fazendo o Desprogramando Crenças Emocionais. Também tem desconto, tá? Então, é só chamar. Eu sinto que minha vibração tá muito baixa esses dias. Tem muitas ferramentas que nos ajudam a elevar a vibração, né, gente? Mas isso é outro assunto, Lari. Mas pra quem quer se conectar com o propósito, tá aí o convite. A Ana disse, depois que eu tive filho, então, esse ano eu só penso nisso todos os dias, qual é o meu propósito? Ana, então vem com a gente. Gente, por que eu tô fazendo esse curso agora? Esse curso ia ser lá no final do ano, tá? Por que eu decidi fazer ele agora? Porque eu vi que tinha muita gente que me acompanhava, que tinha dificuldade financeira para pagar as minhas coisas. E eu falei, cara, então eu vou pegar um curso que seja de um valor mais baixo e vou colocar para essas pessoas. Porque R$165, que eu acho que é com os 30% de desconto, ou até R$251 parcelado e não sei quantas vezes lá que dá para parcelar, gente, qualquer um pode participar. Esse evento é exatamente para todo mundo poder participar, sabe? É um evento que eu abri, cara, eu quero ajudar essas pessoas. Então, Ana, não tem desculpa, te conecta com a gente, faz a tua inscrição nesse evento e vamos com a gente dia 12 e 13 de julho. Sentem o chamado de estar com a gente, venham. Isso, me chama que eu já vou te enviar um link. Carla também me chama. Todo mundo que sentiu me chama. Vamos lá, gente, mais dúvidas sobre propósito. O que mais que vocês querem que eu responda? O que vocês sentem sobre isso, então? Ana, e sabe o que é legal? Porque é uma coisa, eu imagino, né, gente, ainda não tem filhos, mas uma coisa deve ser muito legal você passar essa essência pro seu filho, sabe? De que ele pode escolher o que ele quer fazer no mundo, dar essa liberdade, porque eu sinto muito que a geração que eu cresci, os pais decidiram pela gente que caminho que a gente tinha que seguir, sabe? Que era o caminho que ia dar mais dinheiro. Tipo, eu ouvi muitos pais dos meus amigos falando assim, eu investi numa escola particular pra ti, eu paguei uma fortuna, melhor escola, não sei o quê, pra tu fazer artes, não, tu vai fazer medicina, tu vai fazer direito. Então eu convivi muito com esse meio social que era assim. E hoje eu acho que o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos
é dar essa liberdade de falar pra eles assim, cara, meu filho, seja quem você é, já desde agora, sabe? Aflore quem você é, gosta de desenhar, gosta de pintar, gosta de jogar de bola, sabe? Tipo, alimente o que o seu filho ama fazer hoje, ao invés de reprimir como a gente foi muito reprimido, sabe? Eu acho que quanto mais conectado a gente tá com o nosso propósito, com quem a gente é, mais a gente tem essa liberdade de passar para essas crianças isso, né? De criar novos seres no mundo que podem viver já do início sendo quem eles são, fazendo o que eles amam, sabe? E naturalmente podendo ser mais deles no mundo. Eu acho isso maravilhoso. Pois é, mas são escolhas dos pais. Isso, são escolhas dos pais, mas, gente, nós estamos aí pra fazer diferente, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu sinto muito, assim, é que se eu tiver um filho, eu vou querer criar desse jeito, sabe? Ou quando eu tiver, melhor, eu vou querer criar, dar liberdade e tá perceptiva, sabe? Pra ver quais são os dons dessa criança já desde o início, ao invés de podar, que nem eu, né, gente? Eu sempre tive facilidade de falar, mas eu fui muito podada por causa do jeito que eu falava das coisas. Ao invés de me ensinarem a falar direito, a lidar com as minhas emoções para eu poder expressar direito, me podaram a minha voz, falavam que eu não calava a boca, mandavam eu ficar quieta. Então, vocês entendem que é como se nós somos pais equilibrados emocionalmente, que temos essa habilidade de enxergar que existe um mundo além do dinheiro, além dos condicionamentos da sociedade, a gente tem essa liberdade de poder passar isso para os nossos filhos e de enxergar que eles têm um donzinho e potencializar esse dom ao invés de podar esse dom, né? Só que isso começa com a gente. É a gente nos permitindo viver esse processo que vai dar essa liberdade energética e essa permissão também deles poderem ser quem são, né? Acho que isso é muito lindo, assim. Isso de ele vai ser tudo que eu não consegui. Exato. Exato, os pais projetando nos filhos, né? Exatamente. Gente, ninguém mais tem dúvida sobre propósito, então? Vocês podem pensar sobre propósito e trazer nas outras lives, sabe? A gente vai falar bastante sobre esse assunto, então tragam as dúvidas de vocês depois. É isso, gente. Ninguém mais tem dúvidas? Então vamos encerrar, tá? Já estamos em mais de 13h13. Vamos encerrar, já estamos em mais de 1 hora de live e fica o convite, tá? Gente, esse curso ele é de um valor simboliquíssimo para que todos vocês possam se conectar com essas informações. Além de estar com 30% as primeiras 20 vagas, você pode parcelar em 1 milhão de vezes, tá? Eu acho que lá na plataforma, eu não tenho certeza, mas eu acho que você pode parcelar de 7 a 12 vezes, de 1 a 12 vezes, ou é até... Não sei, gente, não sei. Essa parte não é comigo, mas assim, eu sei que dá pra parcelar em até 7 vezes, tá? Então, não tem desculpa pra não se inscrever nesse curso, não tem mesmo pra você não participar. E lembra que é ao vivo comigo e ele não é teórico, é prático. É atividade, todo o tempo, atividade pra vocês trazerem de dentro de vocês pra fora essas informações que estão guardadinhas aí. Então é isso, vejo você. Obrigada pelo presente, Ana. Vejo vocês. E quem for fazer o curso, me chama que eu mando o link, se ele não tiver ainda no perfil, tá bem? Beijos, então. Tchau, até amanhã, meio-dia.